Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores 1 moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça, desocupados, e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia, e às 3 da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça, e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? E eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde e cada um recebeu 1 moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que ia receber mais. Porém, cada um deles também recebeu 1 moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar com o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu o igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos 1 moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja, porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos, eu quero antes de mais nada frisar uma frase que vem se repetindo ao longo de muitos evangelhos. Os últimos serão os primeiros. Os últimos serão os primeiros. Os últimos serão os primeiros. Vivemos num mundo onde a lógica é estar sempre à frente, é estar acima, é ser o primeiro, motivados pelo nosso egoísmo, pela competição, pela ganância. E o que o Evangelho nos ensina é que os últimos serão os primeiros. E não se trata de uma busca pela mediocridade, mas de entender que no reino de Deus, aquele que se faz servidor, aquele que se faz humilde, aquele que por amor deixa o outro passar à frente, este é o primeiro, porque foi quem entendeu antes o projeto e a forma de Deus trabalhar. Era o que Santa Teresinha chamava da pequena via, porque ela falava: olha, eu vou buscar o último lugar, porque o primeiro todo mundo quer, então eu vou atrás do último. E, fazendo as coisas que só o último faz, quero chegar a Deus. Não sou eu capaz de fazer coisas grandiosas, obras maravilhosas como outros fazem, mas eu sou capaz de fazer pequenas coisas, coisinhas que só quem está no último lugar consegue fazer. E daquele lugar, eu também quero alcançar o paraíso. É a pequena via. Um outro ponto importante do Evangelho de hoje é que ele nos mostra que Deus está sempre em busca. Sai de madrugada, 9 da manhã, meio-dia, 3 horas da tarde, 5 horas da tarde. Por 5 vezes aquele patrão saiu em busca de trabalhadores. E pelo jeito, a preocupação dele nem era tanto com a vinha, era com os trabalhadores. Porque contratar uma pessoa para trabalhar 1 hora, né? Quanta diferença aquilo faria, provavelmente. Mas ele queria dar uma oportunidade para aquelas pessoas. E aqui fica tanto para nós que estamos na caminhada uma reflexão sobre o quanto que eu tenho dado oportunidade para os outros, o quanto muitas vezes eu me apego porque eu estou já numa caminhada, já estou numa função há 10 anos, 20 anos, e me recuso a aceitar que uma pessoa que chegou depois de mim, uma pessoa que chegou há pouco tempo, receba o mesmo que eu, cresça mais do que eu, tenha uma função diferente, melhor ou a mesma função que a minha. O Evangelho de hoje nos mostra isso, que o Senhor não faz a distinção porque Ele é bom, e Ele quis pagar o mesmo salário para quem trabalhou 1 hora, para quem trabalhou o dia inteiro suportando calor e cansaço, como diz o Evangelho. É assim que Deus trabalha. Que nós tenhamos no nosso coração essa bondade de olhar para o outro e dar ao outro aquilo, não necessariamente que ele merece pelo que faz, porque na parábola de hoje,
Enquanto uns trabalharam o dia inteiro, outros trabalharam uma hora só. Não receberam o que mereciam. Receberam aquilo que Deus, sendo bom, quis dar para os seus. Assim deve ser um coração de um líder, e assim deve ser também o meu coração quando eu sou desocupado do Evangelho. Porque o Evangelho mostra que 9 horas da manhã, meio-dia, 3 horas da tarde, 5 horas da tarde, o patrão encontrou pessoas desocupadas. Deus não nos deixa sossegados. Talvez a gente esteja aí nas praças da vida, o tempo está passando e a gente está lá, mas Deus não nos deixa sossegados. Por quê? Porque Ele nos quer na sua vinha. Ainda dá tempo. Talvez para alguns possa olhar para o relógio e falar, nossa, já é 5 horas da tarde, agora não dá mais tempo. Para Deus sempre dá tempo. Senhor, nos colocamos na Tua presença nesta manhã para pedir o Teu perdão pelas vezes que fomos estes desocupados, ficamos adiando, e depois dizendo que não vai dar mais tempo de fazer parte da Tua obra. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes que fomos invejosos e olhando para aqueles que têm menos tempo que nós, menos experiência que nós, ficamos incomodados quando receberam o mesmo que a gente ou até mais. Perdoa-nos, Senhor, pela ânsia e busca desenfreada do primeiro lugar, se esquecendo que no Teu projeto os últimos serão os primeiros. E porque acreditamos que o Senhor está realmente presente na Eucaristia, pedimos neste momento a graça da comunhão espiritual. Jesus Eucarístico, nesta hora, faz morada em nossa alma. Ficai comigo, Senhor, porque já é tarde, o dia declina. É necessário estar contigo para que eu redobre as minhas forças. Precisamos de Ti para não cair. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã em mais um Comunhão Espiritual.